que estão a brindar a todos nós este maravilhoso dia em que aqui estamos nessa casa, repleta de luz, a nos banhar. Lembramos um amigo simples, pequenininho, magrinho, que andava a cantarolar pelas ruas, pelas praças, pelos prados, conversando com os pássaros, com os peixes. Francisco de Assis, mensageiro enviado pelo nosso Mestre Jesus, já nos dava o exemplo de sustentabilidade, ecologia, cuidar da natureza e cuidar de si mesmo. E o fazia com muita alegria no coração, cantarolando, brincando, trazendo remédio, a energia para a sua alma, para o seu espírito. Consequentemente, havia uma interligação com o Criador de toda a natureza. Sendo assim, amigos, irmãos e irmãs, convidamos a todos nós entrarmos neste circuito, nesse sistema que é a vida, criada por Deus, nosso Pai, e pelo nosso Mestre Jesus, maior ecologista da natureza. Sigamos o dia repletos de alegria em nossos corações. Que assim seja. Precisa do microfone ou não? Não. Tá bom. Vamos lá. Vou passar o toque. Tá dando para enxergar aí direitinho? Bom dia, muita paz para todos. Bom dia. Eu trago um forte abraço do IPEP, Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita de Pernambuco, e também da Casa para Alimento de Crianças em Risco Social, lá ao Bipá, que fica ali no Ipicentro. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço a CE, Comissão Estadual de Espiritismo, aqui a Fraternidade Espírita de Aldeia, por esse convite, por essa oportunidade. Não conhecia esta instituição, já tenho cuidado de falar, a pessoa tem 5 anos de vida, não é isso? Mas é um encanto. Já chega a natureza, depois a simpatia das pessoas. Olha, você chega, fica aqui flutuando, viu? Então esquece, eu estava ali, eu estava esquecendo, tinha que falar, escutando esse cigarro, o espaço e tal. Bom, o tema de hoje é Espiritismo e Sustentabilidade Social e Ambiental. Como o Rosário falou, nós vamos levar mais ou menos aí até 1 hora de exposição, a gente vai conversando de maneira bem informal, nada de protocolo, e meia hora para a gente trocar ideias. Mas se porventura na hora de exposição alguma dúvida aparecer que não pode deixar, pode falar que nós estamos mais conversando do que nada que é acadêmico, nada disso. E Espiritismo não tem professor, nós somos alunos, todos nós somos alunos, estamos conversando. Se me perguntarem eu não souber, eu respondo, não sei. Vamos estudar em conjunto, sem problema nenhum. Eu digo não sei na maior naturalidade, que eu não sei mesmo. Allan Kardec, na Revista Espírita, do ano de 1863, mês de dezembro. Aliás, para conhecer Allan Kardec, a pessoa tem que ler a Revista Espírita. A gente lendo livros espíritos, Evangelho, a Gênesis, está importantíssimo, mas a gente conhece mais ele como codificador. Mais ou menos como pessoa. Na Revista Espírita não, é ele mesmo. É o dia a dia, os desafios, as lutas, ele respondendo a pátria, conversando com fulano, o que ele pensava, como não pensava. Você sentia este homem chamado Hipólito Leão Denis Arribas, mais conhecido de nós como pseudônimo de Allan Kardec. Retornando, como eu disse, na Revista Espírita do ano de 1863, mês de dezembro, ele disse
que o Espiritismo passaria por 6 períodos. O primeiro período ele chamou de período da curiosidade. O segundo período ele chamou de período filosófico, que seria com a chegada de O Livro dos Espíritos. O terceiro período ele chamou de período das lutas, das perseguições. E um exemplo claro naquela época que nós temos foi a queima do Livro dos Espíritas em Barcelona, na Espanha, em 9 de outubro de 1861. O quarto período chamou de período religioso. E era para se esperar, porque todos nós aqui, a maioria aqui, não nasceu em lar espírita. Eu mesmo fui católico, não dos melhores, mas católico, até os 18 anos de idade. Aos 18 anos de idade, aproximadamente uns 10 anos atrás, nesse, eu, ao ler o Livro dos Espíritos, eu li um dia e meio, estava empolgado, li um dia e meio, li na madrugada. Quando terminei de ler, eu disse, a partir de hoje eu sou espírita. Eu me assumi espírita aí, com 18 anos. Mas a mulher aqui que não nasceu na espírita. E quem nasceu, dificilmente foi espírita na última encarnação. Porque o Espiritismo, enquanto doutrina, foi publicado no Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Às vezes as pessoas confundem. Quando eu digo assim, aí se fala assim, nós já tínhamos práticas espíritas. Práticas espíritas não é espiritismo. A mediunidade é uma prática espírita. Né? Então, isso não quer dizer que já tinha espiritismo. Você tinha os princípios básicos do espiritismo, porque não pertence ao espiritismo. São leis universais. Agora, enquanto doutrina, como dizia muito bem Rolando Pires, concatenada, estruturada, nasceu em 18 de abril de 1857. Então, nós, se agora a Morena nasceu na espírita, imagine para trás, então nós tivemos muitas vivências transitando em outras filosofias, em outras religiões. E isso impregna a nossa mente, o nosso inconsciente, o nosso atavismo. E quando nós estamos encarnados, reencarnados, é natural, até compreensível, até um certo ponto, que a gente sinta falta. Até aquela pessoa que chega no centro espírita e sente falta de uma hóstia, todo respeito, um santo na parede e tal, é o momento religioso que Kardec colocou. É tudo isso ainda no atavismo nosso, sempre colocado no dia a dia da nossa vivência. O quinto período, ele chamou de período intermediário, não deu um nome específico, transição. Mas o sexto e último período, não período sétimo, está lá na Revista Espírita, 1863, mês de dezembro. Ele chamou de regeneração social. Ou, nos termos de hoje, podemos chamar também de renovação social. Pronto. Isso quer dizer o quê? Que o grande foco do Espiritismo é a regeneração, a renovação social. E o que é que se entende por renovação social? Renovação social se entende, na ótica espírita, com um binômio, com duas coisas ao mesmo tempo, um esperando pelo outro. Um está naquela colocação clara lá no tempo de Delfos, que Tales de Mileto pegou e Sócrates deu mais ressonância naquela frase, conhece-te a ti mesmo. É o mergulho interior. É Gel, meu nome é complicado, Jéssica Caso mas Gel. Se eu mergulhar no meu íntimo, estava conversando com o Ciro daqui a pouco, a nossa consciência, porque só a minha consciência sabe exatamente quem eu sou, do meu contexto, da minha realidade, e perguntar para mim mesmo, Gel, hoje, dia 8 de junho, você está menos orgulhoso do que ontem, 7 de junho, quando você estava lá no Realidade Paralelo, no programa diário? Tem que orar alguma coisa. Gel, hoje você está menos egoísta, não é ser santo, menos egoísta que ontem. Segundo o Espírito André Luiz, a cada 3 anos, se a pessoa não perceber alguma mudança na melhoria moral, tem alguma coisa errada com essa pessoa. 3 anos é suficiente para você perceber alguma coisa, alguma melhoria. Então esse é um aspecto do mergulho interior. Mas o Espiritismo é uma doutrina que nos convida à sociabilidade. Não nos convida ao isolamento. Vai para cima do morro, fique lá orando, não. Então esse mergulho interior não pode ser, ó, vou mergulhar interiormente, vou melhorar interiormente, mas só depois que eu vou ajudar vocês. Porque esse só depois significa egoísmo. E eu, com egoísmo dentro de mim, não estou melhorando interiormente. Porque o egoísmo, como diz Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo Emmanuel que psicografava por Chico Xavier, ele diz lá na mensagem sobre o egoísmo, que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Então, eu faço o mergulho interior, e ao mesmo tempo como é que eu estou
na sociedade. Como é que está a sociedade? Já não consegue ser feliz aqui, com o Antônio passando fome ali. Se eu for feliz aqui, em plenitude, com o Antônio passando fome, sabendo eu que eu posso fazer alguma coisa para aliviar a fome do Antônio, a minha felicidade é falsa. Está baseado no egoísmo. Não na essência do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo, que Jesus ensinou há 2.000 anos. Por outro lado, eu saio desse mercado interior e vou para a questão social. Como é que está a sociedade? Como é que está o planeta Terra que nós estamos vivendo hoje? É a nossa casa. Como é que nós estamos? Qual é a nossa postura que nós estamos tendo socialmente quando saímos daqui do fé, ou da fé, né, fraternidade, e estamos indo para casa, amanhã no trabalho. Como é que nós estamos? Amanhã no trabalho. Esquece tudo. Eu costumo falar assim, suponhamos, de vez em quando eu dou esse exemplo aí nas palestras. Eu e Olavo, nosso grande Olavo, ou então a nossa Marlene, ferrenha torcedora do esporte. É do nosso, pessoal. Do nosso, pessoal. Vai pular, vai meter as coisas aqui, né? Do nosso. Já corrigi. Aí suponhamos que eu lá trabalho na empresa A e eu na empresa B. A empresa B que eu trabalho é concorrente da que eu lavo. Aí hoje eu dou um beijo no Olavo, como nós nos abraçamos aqui. Meu irmão para cá, meu irmão para lá. Porque é domingo. Amanhã é segunda. O Olavo vai para a empresa A amanhã trabalhar. E eu vou para a empresa B. Lá na empresa B, eu já esqueci que estava aqui no Fé. Na Fé. Como é que você chama? No Fé ou na Fé? Na Fé. Já esqueci de que eu abracei o Olavo aqui. E lá estou eu no mundo mecanicista, utilitarista, consumista e egoísta, pensando como derrubar a empresa de Olavo, para ter mercado, ser promovido, melhor salário, etc. Olavo, os seus cabelos da experiência charmosos, brancos, lá na empresa B dele, pensando como é que vai fazer para tirar o mercado da empresa Acgel, que ele abraçou, deu beijo e tudo aqui comigo, trabalho. Suponhamos que eu leve vantagem no meu planejamento e tal, e se eu fizer o planejamento desse ângulo egoísta que eu estou falando. Aí daqui a, sei lá, uma semana, vamos colocar, a empresa Olavo fecha. E ele fica desempregado. Eu sou promovido. Ele, no próximo domingo, chega aqui. Aí eu chego também. Olá, meu irmão. Meu irmão, ele começa a chorar no ombro. Eu estou desempregado. Olavo. Então Olavo vai dizer, pessoal, vamos dizer Olavo. Vamos botar ele na fila aqui para receber o Flamengo. É esse o mundo que nós queremos. Eu abraço o Olavo, dou um beijo nele, derrubo ele. E depois indico ele para ir para a fila para receber a sopa aqui na instituição. Não sou contra a sopa não, nem o Flamengo. Estou colocando o nosso mundo no dia a dia. Essa é a proposta cristã para o nosso mundo? Ou nós, que nos dizemos homens de bem, estamos mecanicamente seguindo propostas egoístas, modelos egoístas, sem questionar? Há alguns anos eu estava fazendo um curso pela empresa, mas em São Paulo, na USP, Universidade de São Paulo. Esse caso eu conto, geralmente quando alguém aqui já deve ter escutado. E a matéria que eu estava fazendo era entrepreneur. Em francês significa mais ou menos empreendedorismo. E o professor, excelente professor no aspecto conhecimento técnico, ele começou a falar. E eu percebi que no discurso dele era assim: seja um leão, você está numa selva, seja o leão mais forte. Se você não fosse leão, você vai morrer. Você tem que comer, tem que matar. Ou seja, seja uma fera. Mas eu sou um ser humano. A fera tem um processo evolutivo normal dentro da evolução anímica. Eu estou na evolução racional, sentimental. Em certo momento aquele que me incomodou. Eu estava no final da turma assim e tal, levantei a mão. Eu falei, professor, o senhor acredita que isso realmente é o melhor da humanidade? Isso que o senhor está falando aqui na sala de aula, até mandar embora. Isso que o senhor está falando aqui na sala de aula, é o que o senhor falaria, acredita, passando para os seus filhos, para os seus netos. Ele se surpreendeu um pouco com a pergunta, caminhou, veio na minha direção e disse, não. Eu estou falando isso porque me pediu falar isso, estou recebendo falar isso, não estou fazendo juízo de valor dele, estou apenas dizendo o que ele disse. Eu estou falando isso.
Mas eu não acredito nisso, que isso ajude a humanidade. E me indicou um livro na época, que eu me lembro até hoje, comprei, que foi O Choque das Civilizações, de Hampton, um escritor holandês, que ele faz uma correlação entre as filosofias orientais e esse processo, vamos dizer, de consumismo do mundo ocidental. Coloquei isso apenas para reflexão. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos significa qual é o nosso paradigma. E o que é paradigma? Paradigma é um termo que foi, pelo menos que eu tenho conhecimento, chegou ao mundo através de Thomas Kuhn. Só que lá para cá, já tiveram mais de 30 redefinições sobre isso. Então tem várias definições. Eu gosto de usar muito uma definição de Karl Albert, que ele utiliza muito o termo de gestão e de administração. Ele mais ou menos é o seguinte: paradigma é aquilo, com as minhas palavras, que nós estamos acostumados com o nosso campo mental. Então nós acostumamos aquilo, criamos aquele modelo e aquilo é o nosso paradigma, até que mudemos por qualquer outro motivo. Então qual é o nosso paradigma para o mundo que nós queremos? Se nós somos cristãos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo a si mesmo. Se nós somos espíritas, além desses princípios éticos que são os mesmos, nós detalhamos o aspecto da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da evolução. Tudo isso são os princípios básicos do espiritismo. Com tudo isso, qual é o nosso paradigma para o mundo? Na minha percepção, o nosso paradigma diante de tudo isso tem que ser esse. O fio, né? Opa! Nosso paradigma tem que ser esse, né? Pronto. Para não fazer um desastre aqui. Eu sou desastroso, viu? Derrubo água, uma vez estava dando uma palestra numa instituição, já faz um certo tempo, todo empolgado falando da palestra, porque Jesus está aí, pá! A mão do copo com água, molhando a senhora do lado, mas vamos em frente, aqui já estou vendo. Bom, qual é o nosso paradigma? Para mim é esse aí. Felicidade do ser humano e o equilíbrio da natureza. Eu não vejo paradigma mais nobre do que este, para o que a gente entende de cristianismo espiritual. Felicidade do ser humano e o equilíbrio da natureza. Que é complicado para mim falar assim, felicidade do leão, porque é algo que foge na percepção, porque não está em outro estado evolutivo. Mas o equilíbrio da natureza significa estar em sintonia com Deus. Estando em sintonia com Deus, estou fazendo meu papel em termos de natureza. E a felicidade do ser humano. Isso aí a gente já divisa em termos conscienciais. Apesar de estarmos muito longe do que vinha a ser a felicidade plena. Quando Kardec perguntou aos espíritos o que é ser espírito puro, os espíritos não responderam assim: espírito puro é ser assim assado. Eles inverteram a resposta. Eles responderam mais ou menos o seguinte: ser espírito puro é não ter egoísmo, não ter orgulho, não ter vaidade. Então tire tudo isso, você vai sentir o que é ser espírito puro, porque não se consegue expressar na nossa linguagem e se sentir a condição de espírito puro. Então esse é o nosso paradigma. Diante desse paradigma, felicidade do ser humano e o equilíbrio da natureza, o que é que nós estamos fazendo em termos ambientais e sociais? Vou ler, porque eu não sei se estão vendo. O Espiritismo, na pergunta número 799 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec fez aos Espíritos: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. 799, o Livro dos Espíritos. A ONU, Organização das Nações Unidas, declarou como meta do milênio 8 metas. Isso a ONU. Dessas metas eu destacaria 2. Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome do planeta. Todas são importantes. E uma outra aqui eu estou destacando em função do nosso tema de hoje, que é social e ambiental. E a outra aqui, ela colocou, meta 7, garantir a sustentabilidade ambiental. Então, preocupações da ONU, que por si só é uma instituição não religiosa.
Pode ser ética, mas não religiosa. Tá? Então, isso como método para todos os países filiados à ONU. São em torno de 200, mais ou menos. O Livro dos Espíritos, questão 922. A questão já vem, né? Eu só estou pegando a parte final dela. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Kardec pergunta. É mais ou menos assim a pergunta dele. A Terra tem suas limitações. A felicidade plena não é na Terra. Mas ele pergunta, e na Terra? O que é que nós podemos chamar de felicidade? Essa é a pergunta dele. Por isso ele termina assim. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? A pergunta é de Kardec. Resposta. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Essa fé no futuro confunde também com a fé em Deus. Então veja bem a primeira resposta. Para a vida material, a posse do necessário. E o que é necessário? Necessário varia de pessoa para pessoa. Mas o que é necessário? Então isso aí é fundamental para a nossa análise básica sobre questões de sustentabilidade social e ambiental. O que é necessário? O que não é supérfluo. O que não é supérfluo. O que não é supérfluo. Mohandas Karanjee Gandhi, o nosso conhecido Mahatma Gandhi, Mahatma, que foi o apelido que foi dado por Tagore, que significa grande alma, ele diz o seguinte: aquilo que você não usa é imoral dele. Então você abre o armário. Se tem uma roupa lá que você não usa, e faz muito tempo que não usa, quando sair daqui hoje todo mundo abre o armário. Porque se não está usando, por que é que você está com você? Né? Então a gente começa a repensar. Quando eu estou no ambiente à noite, saio do ambiente e não desligo a luz, a lâmpada, o que é que está acontecendo? Desperdício. De várias maneiras. Da natureza. Como é que está chegando essa energia aí? Se estiver chegando termoelétrico, está queimando gás, queimando carvão, queimando petróleo. Se estiver chegando do hidrelétrico, está exigindo mais hidrelétrica. Significa mais água cobrindo o ambiente, tirando reservas de animais, etc. Não existe almoço grátis. Tudo no universo está sincronizado. Já dizia Fritjof Capra. Se as asas da borboleta batem na China, de uma maneira ou de outra, esse bater das asas influencia nós que estamos aqui. Nós que desconhecemos ainda essa sincronicidade do macro mundo das galáxias e do micro mundo dos átomos. Então, o que é o necessário? Primeira reflexão. E aquilo que você chama de necessário, se você mergulhar, é necessário mesmo? Mesmo que você esteja usando, é necessário mesmo? É questão individual, não é coletivo. Aí de reflexão. Sai, vamos avançando. No nosso horário aqui, eu estou olhando aqui e conversando com você. E o que é sustentabilidade? Sustentabilidade social e ambiental. Na realidade, o conceito hoje de sustentabilidade envolve 3 âmbitos. O social, o ambiental e o econômico. E o que é que significa sustentabilidade? A palavra, o que é isso? O que é sustentabilidade? Todo mundo fala, não o que é? Sustentabilidade é desenvolvimento sustentável, você ter autossustentável, é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazer suas próprias necessidades. Na Comissão Brundtland, em 1987, é o que tem em vigor que a ONU aceita. Esse é o conceito. Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazer suas próprias necessidades. Veja que é tudo necessidade, não é supérfluo. O presente nem supérfluo o futuro. E também não cabe à geração atual ser egoísta, pensar só nela e acabar para o futuro não ter. Como espírito, então, reencarnando mais ainda. Então, essa é a visão de sustentabilidade. Nós estamos fazendo um crescimento sustentável, o equilíbrio econômico, social e ambiental. Isso que é a visão de sustentabilidade hoje. Não é só ambiental. Ambiental é um tipo de sustentabilidade. Mas o desenvolvimento tem que encaixar esses 3. O econômico, como é que está usando o capital? O social e o ambiental, que é a nossa casa. O que é ecologia? O que significa ecologia? Ecologia
nasce da combinação das palavras gregas oikos, casa, e logos, estudo. Significa literalmente estudo da casa. Ecologia é estudo da casa. E qual é a nossa casa? Ecologia é isso. E o que é sustentabilidade ambiental? É a capacidade que o ambiente natural tem de manter as condições de vida para as pessoas e para outras espécies. É a capacidade que o ambiente natural tem de manter as condições de vida para as pessoas e para outras espécies. Vocês sabiam que o planeta Terra hoje, o que um homem consome, já está consumindo 20% a mais do que o planeta Terra pode fornecer? E olha que nós só temos em torno de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. Segundo os espíritos, várias comunicações mediúnicas, a Terra pode habitar com tranquilidade 21 bilhões de habitantes. Com 7, um terço, nós já estamos consumindo 20% a mais do que o planeta Terra pode fornecer. Então, vai ao excesso, o consumo. Vai tirando a floresta vai nascer ainda, você já está querendo mais coisas e fica faltando. Isso é desequilíbrio. Isso não é sustentabilidade ambiental. Você sabia que no Brasil, se você somar durante um mês, acumulado durante um mês, o vazamento não é rompimento, não. Vazamento, torneira que não fechou direito, gotejando, vazando na casa, das coisas, escapando água aqui, escapando água lá. Um mês dessa água que escapa no Brasil, não é um rompimento de uma adutora, não, é o normal. Um mês significa, em termos de quantidade, um dia das cataratas do Iguaçu. Isso não é de água que eu falo, não, tá aí. Um dia. Então, o desperdício do Brasil de um mês, soma tudo, é um dia de catarata do Iguaçu. Isso é culpa de Deus? Isso é culpa da água ou nossa? Eu botei antes sustentabilidade, não foi? Aquele. Não é fácil, não. Ah, sustentabilidade. É fácil aqui. Você falando sustentabilidade, todo mundo concorda, ela sai do muro. E outros interesses chegam, aí eu desafio do sim, sim, não, não, que devemos ter, que Jesus colocou também para nós. Eu tive a oportunidade de participar, pelo Comitê do Brasil, da elaboração de uma norma chamada ISO 26000. Que é a primeira norma mundial sobre responsabilidade social. Não foram mais de 84 países. Cada país tinha seu comitê, como eu falei. E nós nos reunimos periodicamente em vários países. Você vai na Austrália, vai ser agora na Inglaterra, vai ser agora nos Estados Unidos, para debater e tentar ter um consenso mínimo do que é que se poderia colocar nessa norma, chamada ISO 26000, que os países aceitassem. E essa norma mexia com tudo. Mexe com questão social, trabalho escravo, criança trabalhando, questão ambiental, ou seja, a norma tem responsabilidade social, não é só ambiental. O ambiental é um dos itens da responsabilidade social. Imagine a confusão. Aí eu coloco para vocês, como experiência própria, a dificuldade que não é isso. Mas você vai lá, aí você é nos Estados Unidos e China, como eu vi. Interesse econômico. A China, os Estados Unidos e China são os maiores poluidores do mundo hoje. A China, por quê? O que é que acontece? A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Até pouco tempo atrás, ela era quase que agrária. Começou um ritmo de crescimento impressionante, de 10, 11%, agora tem 8% de crescimento do seu PIB, produto interno bruto. Imagine 1 bilhão, 400 milhões de pessoas, ou seja, 7 vezes a população do Brasil, aproximadamente, entrando no consumo que antes não estava no consumo. Então lá eles consomem carvão, tudo que é possível para sustentar tudo isso. Eu não sei que eu não tenho direito disso. Agora o mundo tem que pensar nisso. Então não queria, não, vocês aí, o que é que eles falam? No inglês dele lá do chinês, falaram o quê? Vocês na Alemanha, por exemplo, vocês destruíram a floresta negra, agora tem padrão de vida lá em cima, agora eu quero ter, esse pra gente não tem. Aí começa os argumentos. Aí cada um vai dizendo seu argumento. E a terra se afundando. O representante da Somália chegou lá uma vez e disse assim: não admito que coloque aí idade para trabalho infantil. Se colocarem, meu país sai dessa norma.
Porque lá no meu país, dizia ele, é plenamente normal que são milhões de crianças com 10 anos, 9 anos que trabalham. Eu não vou mudar tudo isso na minha cultura do meu país, não, por causa que você está colocando isso aí, em termos internacionais. Viu a confusão? Viu como não é fácil? Uma coisa é falar assim, domingo de manhã, ficar sempre cantando, essa parte, todo mundo tá. Outra coisa é vamos mudar o mundo. É nessa hora que tem que ter o quê? Firmeza, diálogo, se ensina ou não, princípios éticos. Senão você vai ser sério, você se acomoda, fica conivente e vamos em frente. Mikhail Gorbachev, ex-presidente da antiga União Soviética, já disse: a Terra, nós não somos senhores da Terra, nós somos hóspedes. E essa é uma realidade. Até pouco tempo atrás, a sensação que nós tínhamos é que a Terra é infinita em termos de recursos. Não é. Não é. A Gênesis da codificação, capítulo 14, item 12. Continua, né? Pegando a parte final. Tudo no universo se liga. Tudo se encandeia. Tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. A doutrina espírita lá atrás, já colocando as coisas, que agora a gente vai tateando, tentando arrumar o planeta, em todo sentido. Desafios em termos ambientais vários: aquecimento global, carência de água potável, desertificação, queimadas, produção de resíduos, poluição, desmatamento. Estamos com 25 mil espécies catalogadas e ameaçadas. Ameaçadas de desaparecer. Entre outros. Aquecimento global, o que é isso? Aquecimento global é o seguinte, nas palavras fáceis: o Sol manda os raios solares, passa pela atmosfera, bate no planeta Terra e volta uma parte dele. É assim que funciona. Só que, com a camada de ozônio bloqueando, ela bloqueia um bom percentual dos raios infravermelhos, que é o que esquenta. Que naturalmente, se não tivesse a poluição, ele ia para fora, retornaria. Não todos, mas uma parte passaria embora. Isso segura. Ao segurar, a Terra está aumentando de temperatura. A temperatura média da Terra hoje está em torno de 15 graus. Se não segurasse nada, ficaria em torno de 11 graus. Como está crescente, então a temperatura média tende a aumentar. E o que é que segura? São vários tipos de gases. CO2, gás de carbono, CO, metano, o CFC, o cloro, fluido carbono, que é negócio de spray, de geladeira. Então tudo isso aí se junta. E olha que é chamado, esses gases todos não passam de 1% do que é a atmosfera. Mas mesmo sendo 1%, segura. E vai aumentando a temperatura. E o que é isso? Isso começou forte com a Revolução Industrial, outras coisas mais. É um grande debate que tem hoje sobre a questão do aquecimento global. Mas é um fato. As geleiras estão derretendo, os mares estão subindo. Tem um país que me disse o nome agora, que é uma ilhazinha pequenininha. Ele vai desaparecer. O presidente lá já sabe. Ele vai saber porque tá ali, é o primeiro. Subir um pouquinho, cobre. Se piorar mais, não aparece aqui catastrófico. Sobre o mar, Recife é da cidade. Porque no nível do mar, não vai ter nada. Alguém aqui não está mais alto? Rio de Janeiro, exatamente. Então são desafios que quem vai resolver isso? São os espíritos? Não. Deus já deu recurso para a gente. Sobre nós, encarnados. É papel nosso. Temos inteligência, temos conhecimento, façamos corretamente as coisas. Exatamente. Exatamente. Água. No mundo hoje, não está chegando bem aí, mas no mundo hoje, toda a água que existe no planeta Terra, eu falo o mundo é Terra, às vezes eu misturo, planeta Terra, toda a água que existe, 97% são dos oceanos, água salgada. O homem não tem a tecnologia boa e barata para utilizar, para ser ninguém consigo. Então 97% da água que nós temos está nos oceanos. Potável mesmo são 3%. Dos 3% de água potável, dos 3%, 70% desses 3% estão nas geleiras e icebergs, nas pedras. Então sobra bem pouco, sobra o resto. Aqui aquíferos e tal, que é para abastecer a humanidade inteira. A água do mar não pega, das geleiras não pega, então sobra um pouquinho. Desse pouquinho nós estamos fazendo um desastre. Você sabia que no Brasil, desse pouquinho, está chamada água potável, 70% no Brasil está poluído. Não é poluída a água que já saiu, não. A água que está lá no rio ainda. 70% da água potável do Brasil
da água doce do Brasil está poluída. Porque potável não é, né? Poluído. Poluído por quê? Quem que polui? É o cachorro? E como é que nós estamos, espíritas, homens de bem? Estamos atentos e participando dos debates do Congresso Nacional sobre produção rural, por exemplo, demarcação dos rios, das margens do rio, fronteiras agrícolas. Que aí começa o jogo dos interesses. Porque assim, eu tenho minha fazenda aqui, para mim o ideal é que eu possa plantar até o belinho do rio, vamos supor. Aí a Anastéria diz, não, você tem que dar espaço, senão o rio vai ter assoreamento, começa o debate. Aí a pessoa é egoísta. Não, mas eu, a minha fazenda aqui, eu vou mudar o mundo. Não é isso aqui que vai prejudicar o mundo. Aí fala isso, o outro também fala. Todo mundo fala, no final, acaba tudo. E nós, como é que nós estamos? Espírito. Quando sai daqui da fé. Eu Ciro, charmoso desse cabelo aí e tal. Aí disse, e aí Ciro, quando sai dali, e amanhã vai fazer o que em relação ao melhoria do planeta? Ciro eu sei que vai fazer, agora eu já vai fazer o quê? Não sei, eu falo do mundo. Reflexões. Vou acelerar um pouquinho, viu? Para a gente ter um debate, senão eu fico falando e eu... Água no planeta. Milhões de pessoas no planeta hoje, Terra, tem que caminhar 1,5 km no mínimo para educar água. Milhões! Imagine, todo dia você pega um negócio desse, 1,5 km para carregar pesado, para vir para beber água, para tomar banho, para tudo. 5 milhões de pessoas, maioria crianças, morrem todos os anos de doenças relativas à qualidade da água. Essa água poluída, mata 5 milhões de pessoas. Dados da ONU. Aliás, os dados que eu estou colocando aqui são ou tirados da ONU, ou do IBASE, ou da Folha de São Paulo, são todos dados oficiais. Não tem nada mal. Água no planeta, estão vendo a figura? Dá para enxergar daí, não? Quem vocês estão enxergando? Um menino bebendo xixi da vaca, urina da vaca, desesperado para falta d'água. Aí você vê até um prêmio, uma foto, o cara chegou, viu, tirou a foto. Tamanho choque que teve. Amazônia, tem Brasil e tem outra parte também. Aí está Brasil. Vocês sabiam que na Amazônia estima-se que a ilegalidade da exploração de madeira varia em 60% a 80%? 60% a 80% que se tira da Amazônia é ilegal. Corta sem permissão. Aí a gente pode perguntar, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Tem. Como já? Eu moro em Recife, eu moro em Camaragibe, como é que eu tenho lá na Amazônia? Eu preciso perguntar aqui, alguém aqui é a favor que se acabe a floresta amazônica? Se alguém for a favor, levante a mão. Quem é a favor que se mantenha a floresta amazônica? Levante a mão. Manter. Aí eu pergunto, quando vocês e eu, se levantam a mão, não, é só uma reflexão. Vamos sair daqui da feira para comprar uma cadeirinha dessa, ou uma mesinha dessa de madeira, ou essa aqui, ou da minha casa, ou lá da Regeneração, ou lá da sede, de onde for. A gente se preocupa para saber se a empresa que está vendendo tem certificação ambiental. Ou seja, se tem certificação ambiental, se quando corta uma árvore, tem a obrigação de replantar. Ou não. Se eu estou me preocupando, eu estou preocupando com a selva amazônica. Se eu não estou preocupado com isso, estou vendo um menor preço, eu estou aqui, ó, ajudando a turma que está cortando a árvore 60%, 80%. Por quê? Ele consegue colocar o menor preço para você, por quê? Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, porque ele não tem custo de reciclagem, não paga imposto nenhum de reflorestamento, não faz nada. Ele coloca mais barato para você, ganha você, ganha ele. Em termos de esperteza. Aí você compra madeira, é feliz, aquela madeira lá da selva amazônica, aquela madeira bonita, aquele você senta para almoçar, para jantar, vai ver o jornal lá na televisão. Estão acabando com a selva amazônica. Meu Deus, que absurdo acabar com a selva amazônica. Você lá, só no garfo, uma boca. Então, Kardec falou o quê? Regeneração social, que significa o quê? Cidadania. Cidadania cristã é isso. Cidadania espírita é isso. Cidadania do bem é isso. Gandhi, você não escuta falar em Gandhi, porque Gandhi estava no templo a vida inteira, não. Ele ia no templo, como a gente vai no centro. Mas aqui é um momento de estudo, de intercâmbio, de produção. Mas aqui é de fortificação. A mudança mesmo é lá. Martin Luther King era evangélico.
inclusive fazia excelentes sermões. No entanto, a mudança, o papel dele mesmo foi o quê? Entre outras coisas, uma greve de 1,5 milhão, uma caminhada de 1,5 milhão de pessoas a favor da igualdade racial, mudando o mundo. Então, o ambiente aqui, está aqui. Não adianta eu orar pela natureza, se aqui eu não estou fazendo nada. Não é que eu esteja sendo hipócrita. Eu estou sendo hipócrita a partir do momento que eu estou sabendo e não faço. Como hoje todo mundo aqui está sabendo, então a partir de amanhã. Reciclagem. Você sabia que um vidro da natureza, a natureza só consegue se desfazer desse vidro mais ou menos 1 milhão de anos depois. O metal, 100 anos. O plástico, 100 anos. E a borracha não tem medição ainda correta. Você pega saco plástico e joga na rua, a natureza não é um instrumento grande. Para que se transformar, deixar de ser plástico e tal, a natureza leva 100 anos trabalhando nisso. Como o homem entrou na fase, começando na Inglaterra no século XIX, da Revolução Industrial, então todo mundo agora é indústria, nada contra a indústria. A questão não é a indústria, não é a globalização. A questão é como o homem está lidando com isso. Então, produção de plástico, tal, tudo. Então você vai, compra sacola de plástico, depois joga fora. Aí está acumulando. É tartaruga comendo plástico, morrendo, e por aí vai. Isso baleia tudo. A natureza está sentindo, está sofrendo. É aquela hipótese Gaia, né? Aquela hipótese que fala que a natureza é como se fosse um ser pensante, a Terra está pensando. Vê como é que resolve a situação. Tenta. Estou sofrendo, está sangrando, e você vai sangrando, ela tenta recuperar aqui, está recuperando na floresta, você já está cortando a outra, tem limite. A Gênesis, capítulo 18, item 9. Uma parte. A humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A crise, a profundidade da dor, é diretamente proporcional à nossa indiferença. A dor não é obrigatória. A dor consciencial não. Nós temos dores evolutivas, mas a dor consciencial é um processo de consciência. Joana de Ângeles, Espírito, tem uma mensagem que diz uma coisa muito interessante, é o seguinte, que a maioria das nossas dores, dessa encarnação, são oriundas desta encarnação. A gente geralmente pensa em encarnação, não sei o que é assim. São poucas as medilares. Você hoje às vezes está com gastrite, com úlcera, porque é nervosa. Então é sempre isso. Está nervosa, não perdoa, está guardando as coisas, mágoa, tá, e começa todo o problema que você passa a ter. Você às vezes tem uma inimizade, você não tem a coragem do primeiro passo e falar, ô, sim, desculpa. Às vezes você não tem nem culpa, a culpa é dele, mas você desculpa. Estou lá, vamos em frente, tá? Aliviou, que não fica aquele duelo mental, fulano de Beltrano, cigano de Beltrano. Pois é. Então essas coisas todas a gente vai criando nessa encarnação, sem nada a ver com outra encarnação. Vou começar com o pessoal, senão eu tenho outros assuntos ainda aqui dentro. Reflexões para o movimento espírita sobre sustentabilidade ambiental. Uma reflexão já tem. Inserção do esquema nas capacitações, como está acontecendo aqui agora, e outras capacitações, outros cursos. Por que não falar sobre essa temática, sustentabilidade ambiental? Com as crianças na evangelização, por que não colocar isso? Se estão colocando, parabéns. Se não, por que não colocar? Tem que educar. Às vezes a pessoa não faz por não saber, e não por maldade de não fazer. Parcerias com ONGs e conselhos municipais. Por que não? O Centro Espírita é uma instituição? O que é que faz lá? Que aldeia, se vende muito. Se tiver alguma organização, por que não ter contato com ele? Dá para sua participação, dá sua colaboração. Eu falei no início aqui que eu sou... Uma das instituições que eu trouxe o abraço foi da La Politas, não foi? Que é a Qualidade e Social. Eu sou o diretor lá. Por estar lá, eu tenho assento, não. Estando lá, eu represento a instituição no chamado Conselho Municipal de Assistência Social em Recife. Que é um conselho muito poderoso, fiscaliza a questão social toda no município de Recife, etc. E tal. De suma importância. Né? Olha, tal verbo não é para ir, veta, a prefeitura não pode fazer. Olha, tal coisa está sendo errada, cabe ao conselho fiscalizar. Então, por essa instituição, eu estou sentado lá nesse conselho, debatendo lá, no mínimo 2, 3 vezes por mês, como é que anda a verba, o que está acontecendo, que são problemas nada mais na questão da assistência social no município do Recife. Por que é que eu estou falando isso? Sabe que é um dos maiores problemas nossos para funcionar lá o conselho? Sabe? Quórum. E a sociedade que vai estar lá. Teve reunião que foi marcada, que só tinha eu. Cadê o pessoal? Não, porque isso aqui não é. Mas a sociedade vai estar lá.
É lei. Está a lei lá, tem um poder enorme. A sociedade reclama muitas vezes na rua, mas na hora ali, para sentar e decidir, não aparece. Lá vai. Então, por isso que eu estou falando isso. Realizar compras sustentáveis, dezembro de cadeira, essas coisas. Carona solidária. Quanta gasolina não se queima, álcool não se queima aí na atmosfera, no aquecimento, porque vem 5 pessoas, um morando perto do outro, cada um no carro, quando tem carro. Então faz carona solidária. Além de ser amizade, todo mundo ali junto, economiza menos poluição ambiental. Caminhar e correr, já. Caminhar e correr. Caminhar e correr aqui, nosso lado, campeão. Economizar energia, de várias maneiras, já falei. Seletividade de coleta de resíduos. Para facilitar a reciclagem depois. Senão você não faz, mistura tudo, perde tudo. Interação com a natureza, aqui na aldeia, enfim, N ações que o movimento espírita pode pensar e repensar no que se refere a questões ambientais. O livro dos Espíritos, vamos agora um lado social, um pouco, o tempo está em cima. Questão 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensar. Em cima desse parâmetro, avancemos. A população do mundo hoje tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões, 1 bilhão e 300 milhões estão na pobreza extrema. É muita gente. 1 bilhão e 300 milhões, pessoal, é quase 7 populações do Brasil na pobreza extrema, segundo a ONU, do planeta Terra. Dessa população, aproximadamente 3 bilhões, quase a metade, 40% da população mundial, não sabe o que é. Sabe o que é que não sabe o que é? Instalação sanitária. Ali tem 1,3 bilhões, não tem água potável, bebe qualquer água. E para aproximadamente 2 bilhões não sabe o que é, não tem acesso, pode saber, não tem acesso à eletricidade. Isso eu estou falando do século XXI. Depois que já passou pelo planeta Terra, Jesus, Buda, todo mundo ensinando a amar. Jesus é 2000 anos. Mas pior do que isso, não é isso. Pior do que isso é que o homem hoje, a humanidade, gasta aproximadamente 3 trilhões de reais. Trilhões de reais. Por ano. Sabe o quê? Arma de guerra. Arma de guerra. Arma de guerra. E você sabia o que a ONU disse? Se a humanidade pegar menos de 20% desse valor que gasta em arma de guerra, a humanidade, em 5 anos, poderia acabar com a miséria, essa aqui, ó, do planeta Terra. Sustentabilidade social. É culpa de Deus? Seria se não desse recurso, criasse ali, não desse recurso. Criou Deus. Ele deu tudo. O que é que tem isso aí? O que é que gera isso? Ué? Dom Helder da Câmara, nosso saudoso Dom Helder da Câmara, quando estava entre nós, ele soube de uma informação dessa da ONU que eu acabei de falar, e num estudo lá de técnicos agrícolas, etc. e tal, de vários países do mundo, em 1992, chegou à seguinte conclusão: que, pelos avanços tecnológicos, tudo isso, a humanidade poderia acabar com a fome no planeta Terra, totalmente com a fome, no máximo em 8 anos. Ele fez as continhas, 92, para ano 2008 anos. Então ele lançou aquela campanha, não sei se você lembra. Brasil, ano 2000 sem miséria. Ele fez as continhas, porque ele fez continha, mas hoje nós estamos no ano 2000 quadro mundial aí. As faces da miséria, aí é uma amizade minha, uma visão minha. O que é que... Ah, não. Aqui é meu não, vocês são dados também, são outra coisa. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com menos de R$60 por mês. E aí tem família, R$60 por mês, vive. Isso aí no mundo. No mundo. 1 bilhão. 1/7 da população mundial. Mais de 800 milhões, de 800 a 1 bilhão, vão dormir todas as noites com fome. A maioria é criança e idosos, são mais desamparados.
E a cada 4 segundos uma pessoa morre pela fome, derivação da fome, doenças derivadas da fome. A cada 4 segundos. Eu estou falando aqui já há alguns minutos, já várias pessoas já morreram por questão da fome. Subnutrição, já vai. Reflexão, sustentabilidade, como disse no início, econômico, social e ambiental, que forma o trio, é o chamado Triple Bottom, a base da sustentabilidade. O Livro dos Espíritos, questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. É obra do homem, não de Deus. Direto. Eu nem para discutir. E o Brasil? Como é que está o Brasil? Eu falei do mundo, não foi? E aqui não tem nenhuma colocação política partidária, nada. Estamos dando contexto. O IDH nós somos mais ou menos ali no 84º. Estamos, houve melhoras, mas ainda estamos entre os 30 piores países em distribuição de renda do planeta. Qualidade de saúde equivalente à década de 50 dos países desenvolvidos. Baixo nível de escolaridade e alto índice de criminalidade. Agora, o interessante no Brasil é o seguinte, a nossa reflexão, hoje eu estou aqui só para a gente explicar. No último censo, feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, disse que no Brasil 94% falaram que são cristãos, se identificaram como cristãos. Ou seja, a cada 100 pessoas, 94 levanta a mão e diz: sou cristão. 94% cristão. Entende? Por quê? 94% diz que é cristão. E Jesus ensinou o quê? Amar a Deus e amar a próximo. Como é que 94% da população diz que é cristã, que tem Jesus como referencial e permite ter isso? Ou a mensagem de Jesus está errada, ou quando a gente levanta o dedo para dizer que é cristão. A mensagem de Jesus está errada, qual é? Amar o próximo. É a única maneira que eu vejo para eliminar aquilo que achar que é o egoísmo. Então não vejo erro nenhum na mensagem de Jesus, ao contrário, eu vejo solução. Então, a questão não está com Jesus, está? Como dizia Gandhi, né? Gandhi era hindu. Em termos de rótulo, religioso era hindu. Ele tinha uma vivência crística, mas era hindu. Perguntaram para ele: o que é que sabe de Jesus? Ele disse: se tivesse só o sermão da montanha, seria o suficiente como roteiro moral para a humanidade. Mas, falou a ele, mas, o que eu percebo é a enorme diferença que existe entre esse mestre Jesus e aqueles que seguiam seus discípulos. Porque aqueles discípulos dele estavam lá na ilha, todo armado, oprimindo o povo grande que era os ingleses na época. IDH 84. Permita aqui fazer uma experiência pessoal. Um local que eu queria muito conhecer, e no final eu tive a oportunidade profissional de ir lá, que era chamado de Escandinávia, lá no norte da Europa. Dinamarca, Suécia, Noruega. Por que eu queria muito conhecer? Porque, entre outras coisas, eu via nos dados todos que eu estudava, para falar isso, eu vi que você via aquelas coisas que eu falei no início, os dados sociais incríveis, maravilhosos. Eu disse: eu quero conhecer essa sociedade. E eu tive lá. Então fui lá na Noruega, uma população de 5 milhões de habitantes. Depois da Noruega só tem o Polo Norte, lá em cima mesmo. O país, há 40 anos atrás, era quase o último país em desenvolvimento na Europa. 40 anos. Eles descobriram lá o que aqui equivale mais ou menos ao pré-sal daqui e lá. Só que fizeram a coisa de tal maneira que hoje é considerado o melhor país da Europa a ser vivido. Você chega lá, não é que o norueguês seja melhor que o brasileiro. Somos todos seres humanos. Todos nós temos nossos sonhos, frustrações, tudo. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Mas socialmente falando, eles se ajustaram lá. E por que é que nós não podemos ajustar aqui? Assim como eles podem observar uma coisa boa aqui, para aplicar lá. Eu cheguei lá na Noruega, não vi nenhum miserável na rua. Nenhum. Eu não fiquei só lá em Oslo, na capital, não. Fui em várias cidades. Quer dizer, eu procurei e não achei. Se hoje tem, eu não sei. Tive lá uns 3 anos atrás. Todas as crianças na escola, não existe... Quando chega lá, o rapaz falou: aqui não existe miséria. Vê que frase bonita. Eu escutei essa frase 2 vezes. Foi lá na Alemanha. Na Alemanha, quando eu cheguei lá, cumprimentei o rapaz que estava me esperando. Ele disse: aqui não existe miséria. Vê que coisa... Chega no sou estranho. Não existe miséria. Então você vai andar onde você quiser, que você não vai achar miséria. Então, voltando lá à Noruega. Não tem fome, não tem miséria. Todas as crianças na escola. A educação é gratuita, do iníciozinho até a universidade, para toda a população, entre as 3 milhões da Europa.
o atendimento de saúde está em extremo norte da Europa, gratuito. Para não ter nada. Desde pequenininho até idoso. Para toda a população. Quando o jovem faz 18 anos, há 10 anos atrás, se começar 18 anos, tá vendo? Faz 18 anos, recebe uma bolsa para começar a incentivar a vida. Mais ou menos R$2.000. Violência praticamente zero. Eu levei minha esposa, eu andava com ela 1 hora, meia-noite, 1 hora da manhã, em qualquer lugar andava, sem preocupação nenhuma. Eu já ia estar acostumado, ficava de um lado para o outro, minha esposa já estava assim, mas eu ficava assim olhando, nada. E o cuidado ambiental, fantástico. Sem ideia, eu passei num lago enorme lá na Suécia. Falando isso, né, porque né, é só para contar esse lado. Um lago enorme, o camarada parou o carro e disse, Jessua, ele falou assim, quer descer e beber água, beba, porque esse lago é de água potável. Não estou dizendo que lá é o paraíso, não. Que não tem seus problemas. Tem seus problemas. Mas essa questão social, resolver, então não é complicado resolver. Então, por outro lado, eu estava lá em Estocolmo, diante de um prédio que seria o congresso de lá, eu vi um cara de pessoas chegando de bicicleta, de parte da bicicleta. Quem era? Os deputados senadores de lá. Por outro lado, o senador lá, o custo dele é menos de 1/10 do que aqui no Brasil. E por outro lado, a Noruega está entre os 3 países menos corruptos do mundo. Então já começa a explicar o porquê das coisas. Educação lá em cima, corrupção lá embaixo, decência na ação social e ambiental. Porque questão ambiental é questão educacional no social. Reflete no ambiental. E isso tudo é ou não é seguir Jesus? Lógico que é. O que é seguir Jesus na prática? Uma vez perguntaram para Samuel da Câmara, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo a si mesmo. Ele perguntou, e o que é amar a Deus sobre todas as coisas no mundo de hoje? Deus não é uma pessoa, que eu vem cá, Deus poderia amar a um beijo, não é. Eu quero amar a Deus, como é que eu amo a Deus? Amando o próximo. E amar o próximo significa o quê? Amar o ser humano e a natureza, a casa que eu vivo. Então, na prática, seguir Jesus não significa discursos sobre Jesus. Significa exemplos de Jesus. Porque quem vai mudar o planeta Terra não é o espiritismo ou os espíritas, o catolicismo ou os católicos. É um homem de bem, está lá na verdade com o espiritismo. E se transformando do bem, você pode transformar em qualquer bandeira religiosa. Porque religião é opção individual, a depender da percepção de cada um. Eu sou espírita porque a reencarnação, a imortalidade, essas coisas me atendem, me demandas filosóficas, religiosas e científicas. Mas outro pode não ser. Agora, ser um homem de bem, eu posso ser como espírita, ou como católico, como religioso, ou como materialista. Mas sendo homem de bem. Aí eu mudo. Mas sabe correr agora demais. Aí uma foto do Nordeste, todos já conhecem, só para dizer, né? Por outro lado, esse mesmo Brasil que eu coloquei, com esses dados sociais negativos, tem isso. Aliás, desculpa. Além disso, o Brasil se dá o luxo de perder, por ano, aproximadamente 60 bilhões de dólares. Sabe o quê? Desperdício. Você sabia que no Brasil melhorou um pouco, mas até pouco tempo atrás, para cada prédio que você fazia, você perdia um prédio inteiro. Foi desperdício. Perdendo areia, cimento, tijolo, tempo de dinheiro, tempo de ser mais. Olha o desperdício. Um quadro social com pessoas sofrendo, passando fome, e a gente, ó, não vai tranquilidade. Eu não vou falar SEASA aqui que eu não sei, mas a SEASA de São Paulo, que era a CEAGES, não sei se o nome é esse ainda, mas hoje já está melhor, mas no passado. Eu fui fazer um estudo nessa área do planejamento, coisa longa aí, não vem no caso, mas resultado. Na época, por desperdício, não era roubo não, viu? Estou falando corrupção, estou falando desperdício, má gestão. Lá se perdia o equivalente de verdura, aquelas coisas, que daria para fazer o que se perdia. 2 milhões de pratos de sopa por dia. E com gente passando fome, não tem o que comer ali, debaixo da fome. Então a solução está nos seres humanos. É os olhos, está saltando os olhos. É uma questão de posicionamento, de conhecimento e de querer do bem. Aí que eu falo, é a posição lá fora, na rua. Paradoxo, apesar de ter todos esses quadros sociais ainda deprimentes, o Brasil é o maior país de água doce do mundo. O Brasil tem um potencial agrícola para exportação.
está entre os 10 países